Muito bem. E sobre séries e progressões, o que eu tenho que lembrar para minha prova? Primeiramente, uma sequência numérica ou de letras é uma série que respeita uma lei de formação, uma regra fixa, uma lógica. E o ponto principal é o aluno conseguir entender, entrar nessa lógica, identificar o ritmo da música. Então, para poder trabalhar com uma questão de série numérica, antes de falarmos de progressão aritmética e de progressão geométrica, entendam que uma série numérica é uma sequência de números que vai atender a uma regra fixa. E o ponto principal é identificarmos essa regra fixa. É muito comum em prova questões que envolvem duas sequências alternadas. Isso é muito comum. Pode ser uma PA, pode ser duas PAs, pode ser uma PG, podem ser duas PGs, mas o importante é sempre ter um olho muito clínico para identificar o comportamento da série. Casos específicos de sequências são a progressão aritmética e a progressão geométrica, né? E exemplos aqui de sequências, ó, 2, 10, 12, 14, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, qual seria o próximo valor aqui, ó? Essa é uma das sequências mais interessantes que existe, né? Inclusive já foi questão de prova. 2, 4, 6, 8, 10, qual seria o próximo item? 2, 4, 8, 16, 32, quem seria o próximo? Na primeira sequência, o próximo número seria o 200. Por quê? Porque a sequência é formada pelos números que começam com a letra D, de Dudan. Ah, mas pode ser uma regrinha tão boba como essa? Pode. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 200, depois 201 e assim sucessivamente. Mantendo a regra, tá ok. Na sequência 2, 4, 6, 8, 10, o próximo item seria o 12, uma PA de razão 2. E na série 2, 4, 8, 16, 32, o próximo item seria o 64, já que estamos tratando de uma progressão geométrica. Falando então sobre progressão aritmética, tá? Uma progressão aritmética, abreviadamente a PA, é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual à soma do seu anterior somado a uma constante R, um valor fixo R, que a gente chama de razão, tudo bem? Então a razão da PA a gente vai chamar de Rzinho. Aí alguns exemplos de PA, pode ver que na primeira sequência a gente está aumentando de 3 em 3 e na segunda está diminuindo de 2 em 2. Detalhe é que essa razão da PA, ela tanto pode ser positiva como pode ser negativa, tá? Mas o que você de fato precisa saber sobre a PA? Primeiro, entender que cada termo recebe uma nomenclatura de acordo com a sua posição na sequência. Então o A1 é o primeiro termo, o A3, terceiro termo, o A10 é o 10º termo e o A15 é o 15º termo. Mas isso não representa o valor do termo. Cada termo vai ter a sua posição, que é o seu índice, e o seu valor. Tudo bem? A razão da PA sempre pode ser calculada pela diferença entre dois termos consecutivos, um e o seu antecessor. Não é necessário fazer A2 menos A1. Não, você pode fazer o A10 menos o A9, o A15 menos o A14. Faz onde a conta for mais viável. Tudo bem? E aqui tem o termo geral da PA, termo geral genérico, né, que não te obriga a usar o A1. Você usa dois termos quaisquer. Aqui colocando os valores deles, de preferência o de maior posição aqui fora, de posição N. Aqui as suas posições, tá? Então, por isso eu tenho que saber e entender, identificar de maneira muito clara a diferença entre valor e posição. Posição ou posições. Aqui a razão. E com isso você consegue definir o que a questão te pede. Observe que esse termo geral da PA é uma equação com 5 elementos. Que 5 elementos são esses? Um termo qualquer, outro termo qualquer, ambas posições e a razão. Quando ele me dá 4 desses 5 itens, eu consigo achar o outro que está faltando. Então a gente pode ter vários tipos de questões envolvendo esse termo geral. Tudo bem? Tranquilo? Atenção, propriedade da PA. Numa PA, sempre que a gente tomar 3 termos consecutivos, não são 3 termos quaisquer, tá? 3 termos em sequência, a soma dos dois extremos, do primeiro e do último, é sempre o do meio somado a ele mesmo, ou o seu chamado dobro. Não é à toa que também se trabalha com a ideia de média aritmética. O do meio é a média aritmética dos seus dois vizinhos. Média aritmética, progressão aritmética, tudo a ver. Observa aqui na PA,
Se eu pegar 8, 10 e 12, ó, o 8 mais 12 dá 20, que é o dobro de 10. Ou 10 é a média entre o 8 e o 12, tá? Então, todo o termo da PA é a média aritmética dos seus dois vizinhos. E uma consequência dessa propriedade vai facilitar muito a nossa vida para sabermos e trabalharmos com a soma dos termos da PA, que são as questões mais comuns em prova, tá? Por que elas são muito comuns? Porque elas vão exigir de vocês o domínio dessa fórmula e também um pit stop, como eu falo em aula, para achar um termo qualquer de posição n, certo? Então o que acontece? Em qualquer PA que exista, a partir dos extremos, primeiro e último termo, segundo e o penúltimo, terceiro e antepenúltimo, e assim sucessivamente, ou seja, a partir dos extremos, cada casal que eu formo de valores, cada dupla que eu formo, tem sempre mesma soma. Isso é uma regra. Se você voltar aqui, você vai perceber isso, ó. 2 mais 16 dá 18. 4 mais 14 dá 18. 6 mais 12 dá 18. 8 mais 10 também tá. Independente se a quantidade é par ou ímpar de elementos, como eu explico em aula. Então, quando ele pede, por exemplo, a soma de 100 termos de uma PA, eu não vou ter que somar um por um até chegar nos 100 termos. Eu vou pegar o valor de um casal, primeiro e último. Não é à toa que esse índice aqui é o mesmo que vai entrar aqui. Então, se ele quer o S100, eu vou apresentar para ele o A1, o A100 e vou multiplicar por 50. Por quê? Porque se eu quero 100 termos, são 50 casais, 50 duplas. E cada uma das 50 duplas tem mesmo valor de soma, mesma soma. Porque o primeiro com o último, o segundo com o 99, o terceiro com o A98 e assim sucessivamente, todos vão ter a mesma soma. Isso é garantido na PA. Então basta eu ver quantos casais são e achar o valor de um dos casais, que normalmente eu pego o primeiro e o último, mas eu posso trocar pelo segundo e o penúltimo ou outra dupla que substitua. Tudo bem? Então quando eu entendo essa lógica, essa forma da soma dos termos da PA fica muito mais tranquila. Muito bem, indo para o ambiente da progressão geométrica, né? Se tudo que eu entendi na PA ficou claro para mim, eu trago para PG fazendo um leve ajuste. Por quê? Porque PA se fala em soma, PG vai se falar em produto. Porque a PG, ou progressão geométrica, é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é o seu anterior multiplicado por um valor constante. Também vai ser chamado de razão, mas vai receber a letra K, tá? Letra Q, perdão. O Q é a razão da progressão geométrica. R da progressão aritmética, Q da progressão geométrica, até para diferenciar. Tudo bem? Então, o que na PA soma, lembre-se, é um mantra, tá? O que na PA soma, na PG vai virar produto. O que na PA já era produto, na PG vai virar potência. Pode anotar no teu material isso aí. O que na PA soma, na PG paralelamente vira produto. O que na PA já multiplica, na PG vai virar potência. Tudo bem? E aí, observa a lógica, tá? Se a gente colocar aqui na tela o termo geral da PA, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Ou melhor, a N é igual a P mais N menos P vezes R, para a gente não ficar preso ao A1, que é muito perigoso. Então, o que na PA somava, na PG virou produto. O que na PA já era produto, aqui virou potência. E então isso é realmente uma virada de chave. Para você poder sair do ambiente da PA e entrar no ambiente da PG de maneira muito clara. Tudo bem? Beleza. Cada termo recebe então essa nomenclatura de acordo com a sua posição. A razão Q pode ser calculada dividindo um termo qualquer pelo seu antecessor, né? Então, eu não preciso fazer o A2 dividido pelo A1, posso fazer o A10 dividido pelo A9. Por que dividido? Porque é na operação inversa, né? Se a lógica da PA é ir somando, para achar a razão eu subtraio e volto uma etapa. Se a lógica da PG é ir multiplicando e criando os próximos termos, para achar a razão eu vou dividir um termo pelo seu antecessor, tá? E aí, de novo, isso aqui é uma equação com 5 elementos, o AN, o AP, o Q, NP, que são as posições dos termos que você está utilizando. Então, aí você tem que entender que, de novo, é uma equação que vai usar muito propriedade de potência, tá? Então, PA está no ambiente da função de primeiro grau, do juro simples. PG está no ambiente da função exponencial, do juro composto. São dois times bem claros aí, duas equipes bem claras, tá? E também temos propriedade. Temos. Se eu pegar 3 termos consecutivos de uma PG, o que vai acontecer? Na PA, a soma dos extremos era o do meio somado a ele mesmo, o dobro. Na PG, se eu pegar 3 termos consecutivos, o produto dos dois extremos é o do meio multiplicado por ele mesmo, ou seja, ele ao quadrado.
a chamada média geométrica. O 8 vai ser a média geométrica dos seus dois vizinhos, do antecessor e do sucessor. Então, assim como na PA, qualquer termo é a média aritmética dos seus dois vizinhos, na PG, qualquer termo é a média geométrica dos seus dois vizinhos. E aí, para fechar, sobre soma dos termos, tá? Na PG, nós temos duas fórmulas de soma dos termos. A soma dos termos finita, quando ele define quantos termos vão ser, e é muito comum que se cobre soma de 5 termos, 6 termos, 7, faz na mão. Não decora a fórmula, faz na mão. Mas é bom dominá-la para uma eventualidade. Então, a soma dos n termos da PG é o A1, razão elevada a n, depois subtrai 1, sobre Q menos 1. Tudo bem? Mas a gente também tem outra fórmula, da soma infinita dos termos, que é a mais frequente. Que é quando nós temos uma série convergente. Tá? A série convergente é aquela série que está cada vez ficando menor. Cada novo termo da série é cada vez menor que os antecessores. Por quê? Porque a razão dela está entre 0 e 1. A gente tem uma razão que, na literatura mais tradicional, está entre 0 e 1. E aí, como os termos que vão sendo produzidos são cada vez menores, daqui a pouco, no 20º termo, no termo de posição 120, ele é tão pequenininho que ele não faz mais cosquinha na conta. E é por isso que se fala em limite da soma, ou até em soma dos infinitos termos. Por quê? Porque são tantos termos que eles são cada vez tão menores que não fazem mais diferença na conta. Só os iniciais vão fazer diferença. E essa fórmula é o A1 sobre 1 menos Q. Tá? Observa que aqui é Q menos 1 e aqui é 1 menos Q, é o contrário. Tudo bem? Mas essa fórmula aqui só pode ser usada, a da soma infinita, se eu tiver convicção de uma razão entre 0 e 1, e entendendo que a série é convergente, e também algo que me diga que é a soma de infinitos termos, ou por 3 pontinhos, ou por ser uma relação de figuras. Algo no texto vai me indicar que é uma soma infinita. E aí, para a gente fechar, olha a comparação de cada uma das duas, PA e PG. Olha a razão na PA, A2 menos A1, A10 menos A9, um termo qualquer menos o antecessor. Na PG, é a divisão de dois termos consecutivos, cada termo dividido pelo seu antecessor. Ao termo geral da PA, termo geral da PG, propriedade dos termos consecutivos, o do meio é a média aritmética dos seus dois vizinhos. Ou a soma dos dois extremos é o do meio somado a ele mesmo, que é como eu prefiro. E aqui o produto dos dois extremos é o do meio multiplicado por ele mesmo. Soma dos termos da PA usando a ideia dos casais. Se você conseguir entender, fica muito mais claro, né? Se eu quero a soma de 50 termos, o primeiro mais o de posição 50 vai dar um valor à soma deles. E, coincidentemente, o segundo termo com o de posição 49 vai ter a mesma soma. Então, são 25 casais. Porque com 50 pessoas, tu forma 25 casais. Todos com a mesma soma. Então, eu faço o valor do casal, que é isso aqui, e multiplico pelo número de casais. É basicamente o que eu estou fazendo nessa fórmula. Estou descobrindo o valor fixo do casal multiplicado pelo número de casais. Quando eu entendo assim, a questão fica muito mais tranquila. E se prepare para pegar uma questão dessa em prova e ter que parar a questão para achar o último termo. Seja ele o 100º, o 50º ou o 13º, a partir do termo geral. Então, na PG, se a soma é finita, eu normalmente faço no braço. A conta no braço mesmo, e se for infinita, aí realmente tem que usar a fórmula, lembrando que a soma infinita aqui é para a razão entre 0 e 1. Bem? Então isso aqui é o que tem de mais importante nesse assunto tão delicado, que é de séries e progressões, que realmente é muito presente em prova. É claro que se uma questão ela é mais de série, não é nem PA nem PG, identificar a série é muito, muito difícil às vezes. E para isso eu tenho que ter feito muitas questões de séries numéricas, para ter já muitas ideias na minha cabeça. De quadrados, números que estão ao quadrado, de diferença, de produto, porque aí não é nem PA nem PG, aí são ideias que normalmente os autores usam, e aí tem que estar muito acostumado com a banca e obviamente com algumas ideias que são muito, muito cobradas nesses assuntos. Beleza? Mas de resto, basicamente tem que saber sobre progressões, é o que está nessa tabela. Muito bem, e quando o assunto é séries e progressões, qual será a visão da banca Sesgran-Hill sobre isso? Vamos ver? Momento como a banca Sesgran-Hill já cobrou isso. A primeira questão que a gente vai fazer é de 2023 e ela diz o seguinte. A sequência dos 2.100 números inteiros positivos foi disposta em uma tabela da seguinte forma. Nessa distribuição, as linhas de números ímpar recebem só 6 números, a partir da coluna 1, ficando a coluna 7 vazia. Já as linhas de número par também recebem só 6 números, mas aí a partir da coluna 2, ficando a coluna 1 vazia, como pode ser observado na tabela apresentada. Sendo assim, os números 1808 e 2023 serão escritos em que colunas, tá?
Como é que a gente resolve uma questão dessa? Primeiramente, é uma questão que trata de sequências numéricas, onde o segredo principal é o candidato enxergar a essência, a lógica, a regra da questão. Então, observe a primeira linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai até a coluna 6. Na linha 2, começa na coluna 2, que é uma linha de posição par, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até a coluna 7. E aí ocorre essa alternância de posicionamentos, tá? Mas eu acho que o ponto principal aqui é a gente enxergar e entender que o último número de cada uma das linhas fala muito sobre essa sequência. Fala muito, 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 muito sobre essa sequência, tá? O que ela quer nos dizer? Que a linha 1 termina em 6 vezes 1. Que a linha 2 termina em 12, que é 6 vezes 2. Que a linha 3 termina em 6 vezes 3, assim sucessivamente, tudo bem? Então eu teria que achar o último elemento da linha mais próxima do número 1808. E como é que eu faria isso, né? Detalhe que isso aqui é a regra dessa questão, gente. Isso aí pode mudar de acordo com as questões e de acordo com a ideia do elaborador. Nessa questão, onde eu estou me focando, e pode ter outra ideia, é justamente na ideia de que cada linha termina com um múltiplo de 6. A linha 10 vai terminar com 6 vezes 10, com 60. A linha 30 com 6 vezes 30, com 180. E assim sucessivamente, tudo bem? Então o que eu faria aqui? Eu pegaria 1808 e dividiria por 6. Por quê? Para ver qual é o número mais próximo de 1808 que fecharia uma linha. Pela ideia de multiplicidade, tudo bem? O 6 cabe em 18 3 vezes, voltam 18, não sobra nada, cai o zero. Você deve ter aprendido comigo em aula que quando cai esse zero, que faz parte do dividendo, você é obrigado a girar a divisão. E se perguntar, quantas vezes o 6 cabe em zero? Nenhuma vez. Volta zero, sobram os mesmos zero e cai o 8. E o 6 cabe em 8 uma vez, voltam 6 e resta o 2. Tudo bem? Ou seja, onde queremos chegar? Que o 1808 não é múltiplo de 6 por 2 unidades a mais. Isso é uma coisa que a gente fala muito nas aulas de operações básicas e que a banca Sensger Hill cobra bastante. É eu entender que o 1808, se perder 2 unidades, vai virar 1806. Esse seria o último múltiplo da linha. E a linha número 301, porque sim, 6 vezes 301 é 1806. Então, lá na linha 301, vou botar na caneta mais fina aqui para ficar mais claro. Lá na linha 301, ela termina, como ela é uma linha ímpar, na coluna 6, com 1806. Tudo bem? Aí na linha de baixo, que seria a linha 302, como ela é linha par, ela começa na coluna 2, com 1807, depois o 1808, estando na coluna 3. Então, 1808 está na coluna 3, o que já elimina 3 alternativas de resposta. Para achar a posição do nosso 2023, eu faço a mesma coisa. Eu vou dividir 2023 por 6, ver quem é o múltiplo mais próximo dele, né? Então, eu tenho ali 2023 dividido por 6. O 6 cabe em 20 3 vezes. Voltam 18, sobra 2, cai o 2. O 6 cabe em 22 3 vezes. Voltam 18, sobram 4, cai o 3. O 6 cabe em 43 7 vezes. Voltam 42 e sobra 1. Ou seja, o 2023 não é múltiplo de 6, mas o 2022 vai ser. Porque eu tirei o resto, que é o que impede a divisibilidade ou a multiplicidade. Tudo bem? Isso aí tudo a gente vê na aula de operações básicas. Então, esse cara é 6 vezes 337. Então, na linha 337, que é ímpar, ele termina lá na coluna 6. Então, 2022 é 6 vezes 337. Então, na linha 337, que é ímpar, termina com o 2022. Logo, 2023 vem na linha 338, que é par, e começa na coluna 2, que a linha 1 vai vir fechada.
Assim como é fechada a coluna 7. A coluna 1 vai ser fechada, perdão, a coluna vai ser fechada. E aqui vai vir então o 2023 na coluna 2, dando o gabarito aí alternativa D. Tudo bem? Tudo bem? Próxima questão. 2021. Pancas Gran Rio, prova do Banco do Brasil. A sequência de Fibonacci é bastante utilizada para exemplificar sequências definidas por recorrência, ou seja, sequências em que se pode determinar um termo a partir de termos anteriores. São famosíssimas as sequências de Fibonacci, tudo bem? No caso da sequência de Fibonacci, escreve-se que o Tn mais 2 é o Tn mais 1 mais o Tn. Sim, o termo de posição n mais 2 é o termo de n posição n mais 1, que é o que vem atrás dele, somado ao termo de posição n, que é o que vem atrás desse cara. É tipo um trenzinho. Cada termo é a soma dos seus dois antecessores, essa é a regra, tá? Desse modo, pode-se obter qualquer termo conhecendo dois termos anteriores. Ok. Ele quer saber como é que eu descubro o termo 2021, sabendo que o termo 2018 é M e o termo 2020 é P. Muito bem. Como é que a gente resolve uma questão dessa? Ela é bem técnica, tá? Uma questão bem técnica. Primeiro, o termo 2021, ele vai ser a soma do termo 2020 mais o termo 2019. Concordam comigo? Sim? O termo 2020, ele chamou de P. Perfeito, mas a gente não tem do termo 2019, tem só o 2018. Então, o que acontece? O termo 2020, por sua vez, ele é o termo 2019 mais o termo 2018. Por que eu estou fazendo essa relação com eles? Porque eu tenho esse cara, tá aqui, eu tenho esse cara, é o M, e eu quero esse cara para substituir aqui. Então, por isso que eu fiz referência ao termo 2020, não ao termo 2019 e nem ao termo 2018. Porque aí o termo 2020 eu chamei de P, o termo 2019 eu estou procurando, para poder empregá-lo ali, mais o termo 2018, que é M. Isolando o termo 2019 aqui bonitinho, eu concluo que o termo 2019 é P menos M. Que o M vai passar para o outro lado na operação inversa. Então esse cara ele é P menos M. Portanto, tecnicamente o termo 2021 vai ser P mais P, que é 2P, menos M. Gabarito na nossa alternativa D. Tá? Questão bem técnica. Então eu equacionava o termo 2021 a partir da ideia de ser a soma dos seus dois termos antecessores, percebia que eu não tinha o termo 2019, e aí eu equacionava o termo 2020 a partir da mesma ideia, e a partir dele e nele eu encontrava o termo 2019. Agora uma questão 2023, prova da Transpetro, que dizia o seguinte: para a modernização dos navios da sua frota, uma empresa realizou nos anos 2020 a 2022 investimentos anuais, conforme esse quadro que está aqui. Considerando que o crescimento anual observado nesse período se mantenha constante, o que é constante? O crescimento, tá? O crescimento, não é o valor. Qual é o valor total previsto para ser investido na empresa nos anos de 2020 a 2029? Então ele quer A, não quer E. Não quer em 2020 e 2029, ele quer nesse período, tá? O que eu tenho que perceber aqui? Que se eu botar no papel 54 milhões em 2020, 82 milhões em 21, 110 milhões em 22, assim vai, eu tenho aqui uma PA, cuja razão é a diferença entre 82 e 54, que é de 28. A cada período que passa, aumenta 28. Então, nós temos uma PA, que o primeiro termo é 54 e que a razão é 28. Tudo bem até aí? Tá, até aí tudo bem. Já identifiquei a série, é uma PA, uma progressão aritmética. A cada ano que passa eu invisto 28 milhões a mais, então o crescimento de fato é constante, ele mesmo me disse isso. E o que ele quer? Ele quer a soma desses 10 anos de crescimento, 2020, 21, 22 até 29. Não são 9 anos, são 10. Toma cuidado, tá? E esse S10, pela ideia, o que é a soma dos 10 termos de uma PA? É o primeiro mais o 10º vezes 10 sobre 2. Então, a soma desses 10 crescimentos vai ser o primeiro crescimento, que é 54 milhões, mais o último vezes 5. E aí está o ponto principal. Achar o 10º aumento, o 10º crescimento, o 10º valor investido lá em 2029. Então, o A10, ele é o A1 mais 9 pulos de razão. Lembra disso? Que os pulos de razão que eu dou é sempre a diferença posicional entre o A1 e o A10. Quanto que é 10 menos 1? É 9. São os 9 pulos de razão que eu estou dando.
Então, o A10, ele é o A1, que é 54, mais 9 vezes 28. E muita gente erra isso aqui, porque primeiro soma para depois multiplicar. Se botar no Instagram, chove gente errando isso aqui. Quando, na verdade, eu preciso primeiro multiplicar para depois somar. Então, o A10 vai ser 28 vezes 9, vai dar 200 e... Vou fazer a continha aqui. 28 vezes 9, 252. Mais 54, 306. Tá? Então, no último ano, foi 306 milhões de crescimento. Logo, a soma dos 10 crescimentos, dos 10 investimentos, vai ser 360 vezes 5. Essa soma vai dar, então, 1.800 milhões, que dá 1,8 bilhões na alternativa B. Até porque ele pede lá em bilhões de reais. Tá? Então, uma questão que trata de maneira bem direta da soma dos termos de uma progressão aritmética. Aí, em 2023, para a prova do Banco do Brasil, o que a Cesgran Rio cobrou? No primeiro dia de agosto foram registrados 180 reclamações no órgão, no segundo dia 184. Ele dá deixa, né? Todos os dias tem 4 reclamações a mais do que no dia anterior. Que me diz então que nós temos aqui o quê? Uma PA também, de razão 4, e que o primeiro termo é 180. Tá? De novo, bem fácil identificar os itens dessa PA. Ele quer então o total de reclamações, total, tá? Ao longo de 31 dias do mês. Então ele quer a soma dos 31 itens dessa PA. Essa PA, então, a soma dos 31 itens vai ser o primeiro, mais o 31º, vezes 31 sobre 2. E aí eu preciso parar a questão para achar isso aí. Tá? Então, S31 é o A1 mais o A31, vezes 31 sobre 2. Então, a soma dos 31 dias de atendimento vai ser o primeiro dia, quantos? 180. Mais o último, vezes 31 sobre 2. Aí eu tenho que parar tudo de novo, que é realmente uma questão bem clássica da Banca Cesgran Rio, e achar o número de reclamações no 31º dia. O A31, gente, ele é o A1 mais 30 pulos de razão. Por quê? Porque do primeiro para o 31º andar, eu subo 30 andares. Cada andar que eu subo é uma razão que eu estou somando. É a maneira como eu mostro meus alunos durante as aulas como enxergar uma PA, como um prédio vertical. Então, esse 30R vem do termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. É daqui que vem. Quanto é 31 menos 1? É 30. Só que o aluno já sai ganhando tempo quando ele entende a forma da PA, do termo geral. Que o A31 é o A1 mais 30 pulos de razão, mais 30 andares que eu subo, saindo do primeiro, chegando ao 31º andar. Essa é a lógica, é assim que a gente costuma enxergar. Então, o A31 vai ser 180 mais 30 vezes 4, que a PA tem razão 4. Então, o A31 é 180 mais 120, logo o A31 é 300 atendimentos no último dia. Para matar a questão e finalizar, então a soma dos 31 dias desse mês vai dar 480 vezes 31, tudo sobre 2. Quando eu dividir 480 por 2, aqui vai dar 240. E 240 vezes 31 vai dar certinho 7.440 atendimentos. Gabarito na nossa alternativa B. E aí vejam mais uma questão da Banca Cesgran Rio tratando sobre soma dos termos da PA. Gabarito, então, na alternativa B. Muito bem. Que tal agora falarmos de geometria plana, trazendo para vocês os principais conceitos e dicas desse assunto tão específico que, quando cai na prova, pode complicar a sua vida? Vamos dar uma olhadinha? O que a gente precisa saber, então, sobre geometria plana para não ser surpreendido na hora da prova? Primeiro, a identificação de ângulos, né? Saber que os ângulos é uma região do plano concebida por encontro de duas semirretas, a unidade usual do ângulo é o grau e suas variações ou seus submúltiplos, que são minutos e segundos. Um grau tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos, tal qual a gente usa ali nas relações de unidade de tempo, tá? Além disso, é importante saber que o ângulo agudo tem menos de 90 graus, o ângulo reto tem exatamente 90, o ângulo obtuso tem entre 90 e 180 graus e o ângulo raso tem exatos 180 graus.
Além disso, o Teorema de Tales é um dos alicerces mais firmes da geometria plana. É ele que garante proporcionalidade quando nós temos um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais. Sempre que nós tivermos um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, formam-se segmentos proporcionais. E aqui estão as proporções possíveis. Tá? A ideia dessa proporção é você trabalhar de forma muito homogênea, ou da esquerda para a direita, ou de cima para baixo. Então eu posso comparar AB com DE, e entender que essa proporção vai ser a mesma entre BC e EF, ou posso trabalhar com AB e todo o segmento AC, e do lado de lá com DE, que é o seu correspondente, e todo o segmento DF. A proporção do Teorema de Tales é tão interessante que ela também serve de base para as questões de semelhança de triângulos. Então, sempre que eu tiver um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, eu garanto segmentos proporcionais. Ainda falando sobre ângulos, toda vez que duas retas se cruzam, eles formam aí dois pares de ângulos suplementares, tá? Aqui o ângulo A e aqui um seu congruente de mesma medida, e aqui o ângulo B e aqui o seu congruente oposto pelo vértice, tá? Sempre oposto pelo vértice. De fato que A e B somados geram aí um ângulo de 180 graus, ou seja, um ângulo raso. Portanto, A e B são ângulos suplementares. Olhando os exemplos, ó, veja que o 125 somado a 55, de fato, fecha 180. E o 150 somado a 130 também fecha 180. E observem ali os pares de ângulos opostos pelo vértice de mesma medida. Sobre o Teorema de Pitágoras, tá? Entrando agora no âmbito dos triângulos, tá? Triângulo retângulo, sem dúvida, é a figura mais cobrada em questões de geometria plana, porque ela serve de suporte para várias outras figuras e das questões mais tradicionais de prova. Então, só no triângulo retângulo, somente nele, você pode aplicar o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado, tudo bem? Ou a soma dos quadrados dos catetos, que é o correto. A soma dos catetos ao quadrado não está correto, tá? Então a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Aqui, ó, de fato, bem clara e definida a relação do Teorema de Pitágoras, tudo bem? Detalhe é que a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Então, se você está na dúvida de quem é a hipotenusa e não sabe identificá-la corretamente, localiza o ângulo reto e puxa uma flechinha dele. Ele vai sempre apontar para a hipotenusa. E ela é sempre, não esquece disso, o maior lado do triângulo retângulo. Tudo bem? Os outros dois lados são os chamados catetos. E sobre triângulo retângulo, o que a gente tem que saber? Primeiro, Teorema de Pitágoras. Está aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Depois, que o perímetro é a soma dos seus três lados, a hipotenusa e os dois catetos. E por último, e não menos importante, lembrar que a melhor maneira de encontrar a área de um triângulo retângulo, a melhor, tá? Não é a única, é cateto vezes cateto sobre 2. Sabe por quê? Porque para todo triângulo, a área dele é dada por uma ideia, que é base vezes altura sobre 2, tá lembrado? Então, quando o triângulo retângulo está na jogada, você chama um cateto de base, que automaticamente o outro cateto vai se transformar em altura. Por quê? Porque entre eles existe um ângulo reto já comprovado. Afinal de contas, estamos falando de um triângulo retângulo. Então, quando um cateto é base, o outro é altura, e vice-versa. Portanto, a melhor maneira de achar a área de um triângulo retângulo é cateto vezes o outro cateto dividido por 2. Tudo bem? E aqui para fechar uma relação entre a hipotenusa e a sua altura relativa, né, que seria esse segmento aqui, ó, perpendicular aqui à hipotenusa, igual a BC. Tá? A H igual a BC é uma relação bem peculiar que pode servir numa questão de nível difícil aí, de uma questão de geometria plana, quando fala de triângulo retângulo. Tá? Sobre os triângulos retângulos ainda temos um atalho muito bom e muito cobrado nas provas, que é a parte dos triângulos retângulos pitagóricos. O que seriam triângulos retângulos pitagóricos? Seriam triângulos retângulos que atendem a uma proporção pré-definida. Nós temos aí o primeiro caso, o triângulo retângulo pitagórico do caso 3, 4, 5. O que significa isso? Que um cateto vai ser proporcional a 3, o outro cateto proporcional a 4 e a hipotenusa proporcional a 5. Por exemplo, 3 vezes 7 vai ter um cateto 21, o outro cateto vai ser 28 e a hipotenusa vai ser 5 vezes 7, 35.
Tá, mas para que serve isso, Dan? Você vai pegar uma questão de prova que ele vai te dar um triângulo retângulo com dois lados já dados. E você vai ter que achar o terceiro lado por Pitágoras. Para não fazer toda Pitágoras, todos os quadrados, fatorar, tirar a raiz e gastar um tempão, basta você identificar se, e isso é uma condição, não é sempre que é, mas é grande parte das vezes, esse triângulo não atende a uma dessas proporções. Se um cateto for proporcional a 3 e o outro cateto proporcional a 4, a hipotenusa vai ter que ser proporcional a 5. Ou, se uma hipotenusa for proporcional a 5 e um cateto proporcional a 4, o outro cateto vai ter que ser proporcional a 3. O segundo caso de triângulo retângulo pitagórico, que está sendo muito comumente cobrado em prova, é o 5, 12, 13. E é a mesma ideia. Eu vou ter um cateto proporcional a 5, o outro cateto proporcional a 12 e a hipotenusa proporcional a 13. Pode ser esses números vezes qualquer outro. Vezes 1, vezes 2, vezes 10, vezes 20, até vezes meio. Mas a proporção ela é muito, muito nítida. Tudo bem? Então, sempre que você for fazer Pitágoras no triângulo retângulo, tenta perceber se ele não é do primeiro caso, 3, 4, 5, ou do segundo caso, 5, 12, 13. Lembrando que o lado maior é reservado para a hipotenusa. Tudo bem? E aí tem o terceiro caso, que também tem sido muito cobrado em prova, que é o caso 8, que é 3 mais 5, 15, que é 4 mais 12 e tira 1, 17, que é 5 mais 13, também tira 1, tudo bem? O 8, 15, 17 tem sido realmente muito cobrado, já que o caso 3, 4, 5 já está muito, muito conhecido, e o caso 5, 12, 13 também tem sido muito cobrado por aí, por algumas bancas. Então se atentem a esses três casos, 3, 4, 5, 5, 12, 13 e 8, 15, 17. Conceitos importantes da geometria plana, tá? Perímetro é o contorno da figura, andando por cima da linha dela, em metros e suas variações, centímetros, decímetros. E área é o conceito mais cobrado em prova. Área é o que eu posso pintar. Então a gente tem que ter conhecimento dos principais recursos que me permitem calcular a área de polígonos, tudo bem? Por exemplo, o triângulo equilátero, que é um triângulo muito especial. O perímetro dele é 3A. A altura dele é A raiz de 3 sobre 2 e a sua área, já que a gente está tratando de um triângulo, se você decorou a altura dele, a área dele vai ser A, que é a base, vezes a altura, que é esse valor A raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Por quê? Porque a área de um triângulo é comumente trabalhada como base vezes a altura sobre 2. E aí quando você fizer toda essa continha e ajustar, você chega nessa fórmula da área, que para mim já pode ser até decorada e colocada num post-it aí pro dia da sua prova, tudo bem? Então a área do triângulo equilátero vai ser A ao quadrado, que é a medida do seu lado, raiz de 3 sobre 4. E outro detalhe, todos os ângulos internos do triângulo equilátero são de 60 graus. O que comprova que ele é equilátero é garantir que os três lados são de mesma medida e, consequentemente, os três ângulos internos são de 60 graus. Quadriláteros, tá? Quais são os principais quadriláteros que a gente tem que se familiarizar com eles? Primeiro, o trapézio. Tem apenas dois lados paralelos, não tem muitas características interessantes, e a área dele é dada de uma forma muito legal, que é a base média, que é a base maior mais a base menor sobre 2, vezes a altura. Então ele é como se fosse um retângulo que tem bases diferentes. Então você faz a base média e multiplica pela altura. Tudo bem? O paralelogramo, que é outro quadrilátero bem simplesinho, tem lados paralelos de mesma medida e ângulos opostos congruentes. Ou seja, esse ângulo e esse ângulo têm a mesma medida, assim como esse ângulo aqui é congruente a este outro, oposto. Tá? A área dele é base vezes altura. Detalhe que a altura tem que ser perpendicular à base, não é esse segmento inclinado. Tudo bem? Já o losango é um quadrilátero com lados paralelos congruentes, todos os lados de mesma medida, tem diagonais perpendiculares entre si e que se cortam nos seus pontos médios. E como é que calcula a área de um losango? Ou você quebra ele em 4 triângulos retângulos, como esse aqui, acha a área de um deles e multiplica por 4, ou você vai direto em diagonal maior vezes a menor sobre 2. Tudo bem? Sobre o retângulo, é um quadrilátero que tem todos os ângulos internos de 90 graus, lados paralelos de mesma medida, né? Lembra sempre que esses dois lados aqui têm mesma medida B, assim como esses outros dois lados também têm mesma medida H. Isso é uma característica do retângulo, garantir que lados paralelos tenham mesma medida. Isso é muito importante para a sua prova. E tem diagonais de mesma medida que se cortam nos seus pontos médios, e a área dele é base vezes altura. Já o quadrado, que é sem dúvida o quadrilátero mais perfeitinho, tem a área dada por A ao quadrado. A sua diagonal é A raiz de 2, essa é a diagonal do quadrado. Ele tem todos os lados de mesma medida, todos os ângulos internos de 90 graus, suas duas diagonais se cruzam nos seus pontos médios e também são perpendiculares entre si, tudo bem? E
tem lados paralelos congruentes também, ou seja, o quadrado é o quadrilátero mais evoluído. Ele traz grande parte das características dos demais quadriláteros. Depois deles vem o hexágono regular, que pode cair numa prova, tá? O que é o hexágono regular? Ele deve ser visualizado como uma pizza de 6 fatias equiláteras. Tudo bem? Então o perímetro dele é 6A, a altura dele, que é esse segmento aqui, ó, é A raiz de 3, são duas alturas de triângulo equilátero de lado A. Então ele pega uma altura mais uma altura, pega duas alturas. E o mais importante é a área do hexágono, que é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então é fundamental termos em mente a fórmula que me dá a área de um triângulo equilátero. Isso permite que eu calcule a área dele e também do hexágono quando eu multiplicar por 6, visualizando o hexágono como 6 triângulos equiláteros coladinhos. Sobre círculo e circunferência, a área do círculo, né, que é o que eu posso pintar, é πr ao quadrado, sendo que tem que trabalhar com o raio, não com o diâmetro. E o comprimento da circunferência, que é a minha borda de catupiry, é dado por 2πr, tá? São as duas principais fórmulas aí do que tange a figuras circulares. E lembra, gente, tudo que a gente está vendo na geometria plana vai nos ajudar muito na geometria espacial. A geometria espacial usa muitos conceitos da geometria plana. Então a área e o comprimento da circunferência, na verdade a área do círculo, πr ao quadrado, comprimento da circunferência, 2πr. Beleza? Fechamos então assim, gente, uma retomada muito dinâmica dos principais tópicos de geometria plana para você fazer sua prova. Agora um último detalhe, tá? Há questões hoje muito atuais que pedem áreas de figuras que não têm uma fórmula própria. Para elas você vai ter que usar a decomposição, que é quebrar elas em pedaços menores, ver, né, se está tudo pintado ou tudo, se ele quer área de toda a região ou não, e fazer uma decomposição ou uma composição. Composição é quando eu pego regiões menores, calculo as suas áreas e somo, estou compondo. Decomposição é quando eu pego uma região grande e tiro pedaços, aí eu estou decompondo. Mas normalmente se quebra em pedaços menores, que são triângulos, retângulos ou até setores circulares. E aí, falando em setor circular, vale a pena destacar que a fatia de uma pizza, ela vai ter um ângulo central aqui, alfa. E o mais importante é a gente entender que ela é proporcional ao círculo todo. A área dela é proporcional à área da pizza toda e também o seu comprimento. É só você pegar um exemplo simples. Você pediu uma pizza em casa e comeu meia pizza, tá? Essa meia pizza que você comeu, o ângulo central dela é de 180 graus, que é a metade do ângulo todo. Então você vai ter comido, como você pegou um setor circular com um ângulo de 180 graus, que é metade da pizza inteira, você vai comer metade da borda de catupiry e também metade do recheio da pizza, que é a área. A área é o recheio e o comprimento é a borda, tá? Então quando eu pego meia pizza, eu como metade da área e metade do comprimento. O que me permite entender que, de forma bem clara, a área e o comprimento de um setor circular são proporcionais ao ângulo. Então, se eu pegar metade do ângulo de uma circunferência inteira, ou seja, metade de 360, eu vou ter metade da área e também metade do comprimento, tudo bem? Então, quando se fala em setor circular, se trabalha com proporção. É proporcional ao ângulo central, quando comparado ao círculo todo, que tem um ângulo central de 360 graus. Muito bem. E geometria plana? Você sabe como é a visão da banca Sesgran-Hill sobre esse assunto tão delicado? Então se liga aí no nosso momento como a banca Sesgran-Hill já cobrou isso quando estamos falando de geometria plana, tá? Primeira questão, 2023, prova da Transpetro, trouxe o seguinte. Uma área retangular de 0,18 km por 0,16 km será usada como depósito para uma construção da Transpetro. O aluguel mensal do local é de R$ 500 por metro quadrado. Qual o valor anual desse aluguel em milhões de reais? Anual, tá? Então a questão passa por várias etapas. Primeiro, eu tenho que achar a área do depósito, tá? Que é um depósito retangular, porém as medidas foram apresentadas em quilômetro. E o que nós temos é uma referência ao custo por metro quadrado. Então 0,18 quilômetros são quantos metros? E 0,16 quilômetros são quantos metros? Para quem não lembra, a ideia aqui é fazermos aquele ajuste, né? Conversão de unidade de comprimento, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. E aí vamos converter então de quilômetro para metro, tá? Nem vou seguir fazer mais ali, posso parar por aqui. É um pulo, são 2 pulos, 3 pulos para a direita, com a vírgula. E são pulos simples por quê?
Perfeito, porque o expoente do metro é expoente 1, subliminar. Então essa vírgula pula 3 casas para a direita. E vão virar então 180 metros. E aqui, obviamente, 160 metros, tudo bem? Então as duas medidas já foram convertidas ali para metros, 180 e 160 metros, respectivamente. Portanto, a área do depósito vai ser de 180 metros vezes 160 metros. Eu já posso, inclusive, multiplicar por 500, eu já vou ter o custo, mas vamos por partes, tá? 16 vezes 18, 18 vezes 16, quanto que dá essa conta? Faz um cantinho aí. Já fez já? Tem que ser rápido, né? Vai dar 288 com 2 zeros, ou seja, 28.800 metros quadrados. E aí o custo mensal, e não vai fazer regra de 3, né? Vamos direto. Se é R$500 por metro, é para multiplicar. É R$500 vezes os 28.800 metros quadrados, tá? Então vai dar 28.800 metros quadrados vezes R$500 dá 14.400.000 reais por mês. Caraca, por mês. Quando eu multiplicar por 12, o custo anual passa a ser, se eu multiplicar por 12, de 172.800.000 reais. Por que eu não tenho um depósito desse, né, no meu nome? Por ano, só isso? Tá, estaria muito, muito feliz. Só que ele pede em milhões, né? Quando ele pede em milhões, fica 172,8 milhões na nossa alternativa C. Então, uma questão que envolve conversão da unidade de comprimento ali do depósito, o cálculo da sua área, o cálculo do custo mensal e, consequentemente, o cálculo do custo anual. Questão bem trabalhosa, né? Feita por etapas, mas bem tranquila. 2022, questão da Eletrobras, eletronuclear, de geometria plana. Um ladrilheiro deseja cobrir 4 azulejos, são esses aqui, ó, que correspondem a uma área quadrada de 784 centímetros quadrados, tá? Usando uma única peça de porcelanato, que lindo, cujo lado mede 32. Para que a cobertura esconda perfeitamente os azulejos antigos, ele precisa cortar a peça de porcelanato, tirando 2 tiras de largura Y. Qual o valor de Y? Tá, primeiramente, gente, se essa área dos azulejos é de 784, o que eu tenho que me dar conta aqui? Eu tenho, então, que a área dos azulejos é dada por L ao quadrado, vou chamar essa extensão aqui de L, tá? Porque ela é uma área quadrangular, e isso deu 784. Então eu tenho que descobrir que número positivo ao quadrado dá 784. Opção 1, fatorar, o que vai dar um grande trabalho. Opção 2, ir tateando, né? Tateando no sentido de que 20 ao quadrado é 400 e 30 ao quadrado já é 900. E esse número está entre os dois. Então, se ele é um quadrado perfeito, e deve ser, é 20 e alguma coisa. Pode ser 21, 22, 23 até 29. Porque ele não é nem pequeno como 20, nem grande como 30, ok? Então ele é 20 e alguém ao quadrado, tá? Isso eu estou usando o 20 e o 30 como referência. Então, o L vai ser 20 e alguém. Aí basta eu lembrar que números terminados em 2, quando vão ao quadrado, terminam em 4. 12, 22, 32, isso é questão de lógica, né? E também os números terminados em 8, quando vão ao quadrado, vão terminar em 4. Isso é uma questão de entender que se eu termino em 2, quando eu multiplicar ele por ele mesmo, 2 vezes 2 dá 4. Tudo bem? Então o que eu estou dizendo é que todo número terminado em 2, quando vai ao quadrado, gera um número terminado em 4. E todo número terminado em 8, quando elevado ao quadrado, também termina em 4. Então, ou ele é 22 ou ele é 28. 22 estaria muito próximo do 20 ao quadrado, que é 400. Já o 28 estaria mais próximo do 900, que é 30 ao quadrado. Então, eu apostaria em 28. E faria aqui no cantinho, 28 vezes 28 para confirmar. É mais rápido do que fatorar, pode acreditar em mim, tá? Então eu vou tateando por 10, 20, 30, 40, 50 ao quadrado, acho o intervalo que tá no intervalo de 20 e 30,
E pelo final, pelo dígito das unidades, eu defino se ele termina com 2 ou em 8, e aí eu penso, ele é mais perto do 20 ou do 30? Do 30, então a chance maior de ser o 28. 8 vezes 8, 64, ficam 4 vão 6. 8 vezes 2, 16, mais 2 dá 22. Próxima rodada, 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1 vai dar 5. E aí dá certinho 4, 7, 8, 784, como está lá no enunciado, tá? Certinho 784, como está lá no nosso enunciado. Então, de fato, é 28 o lado desse quadradinho. Beleza, então o lado dele é 28. Ele é 28 por 28. Acabamos de achar essa informação, tudo bem? Acabei de achar essa informação. Então, ele nos deu um porcelanato 32 por 32. Então, quando eu botar aqui 28 e aqui 28, o que sobra aqui, ó, é 4 e aqui é 4. Então, o Y vale exatamente 4 na alternativa B. E era só isso. Era basicamente eu entender que a região dos 4 azulejos era uma região quadrada, de área 784, que então significa que o lado dele é 28, e olhando para o desenho, de 28 para 32 tem 4 a mais, que é o que eu vou ter que cortar. Deu para ti. A questão poderia ser pior, e sempre pode, né? Se eu tivesse pedido a área das duas tiras. Aí daria trabalho. Aí eu tenho que fazer realmente o cálculo dessa área retangular aqui, dessa área quadrangular aqui, e dessa outra área retangular aqui, ó, tá? Mas não foi isso que ele pediu, então vamos finalizar na letra B. Questão também da Transpetro 2023, Banca CES Gran Rio. O triângulo ABC é retângulo em A. Isso me emociona, né? O cara é triângulo retângulo, ele é demais. Triângulo retângulo, retângulo em A. A hipotenusa mede 20 e um cateto mede 12. Meu coração já fibrila. Qual é a área desse triângulo, gente? É um triângulo retângulo bem bonito, retângulo em A, aqui os vértices B e C. A hipotenusa BC, de frente para o ângulo reto, que é o maior lado, mede 20. E o cateto AB mede 12, ele quer a área desse triângulo. Lembra que a área de triângulo retângulo é dado por cateto vezes cateto sobre 2. É a melhor maneira, tá? Não pode esquecer disso. Então a área desse cara aqui vai ser um cateto que é 12, vezes o outro cateto sobre 2. Falta só achar outro cateto. Como é que eu vou achar? Ah, vou fazer Pitágoras. Pode ser. Tá errado? Não tá. Quem fizer Pitágoras vai achar outro cateto? Vai achar. Vai fazer lá 20 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Vai se divertir horrores. Vai fazer números ao quadrado, vai subtrair, vai somar, vai fatorar. Que lindo! Mas quem vai gostar disso é o seu concorrente. Porque você vai perder um tempão que não precisa, né? Vou até tomar uma dose aqui. Eu fico nervoso. Toda vez que cair uma questão de triângulo, retângulo na sua prova, o que você vai fazer? Vai tomar uma dose de água. E vai pensar que existe uma grande probabilidade, possibilidade dele ser pitagórico. E aí o primeiro caso do pitagórico é o caso 3 para um cateto, 4 para outro e 5 para a hipotenusa. Que é esse aqui, porque 20 é 5 vezes a proporção 4. 12 é 3 vezes a mesma proporção 4. Então faltou o 4 vezes a mesma proporção 4, que é 16. E aí você acha num passe de mágica, num piscar de olhos que o outro cateto é 16. E se livra daquela Pitágoras lá de cima, né? Daquele Pitágoras lá de cima, pelo amor de Deus. Tu vai achar 16 lá? Vai, mas vai demorar. Você não vai ganhar com isso. Então sempre que cair triângulo retângulo e for fazer Pitágoras, confere se não é o 3, 4, 5, ou 5, 12, 13. Ou o último caso, que você que é meu aluno sabe qual que é, eu não vou contar aqui que é segredo, tá bom? Feito isso, a área é cateto sobre 2. Corto um cateto por 2, não os dois, um deles só. E a minha área, então, vai ser dada por 12 vezes 8, que é 96 na alternativa D. Coisa mais linda essa questão, né? Bem o perfil da Banca CES Gran Rio. Aqui uma outra questão muito boa da prova também da Eletrobras, que dizia o seguinte, ó. A figura mostra dois terrenos quadrados, um ao lado do outro, ambos de frente à rua Alfa. O terreno maior tem lado 15, o menor tem lado 11. O proprietário do terreno maior comprou o terreno menor e pretende destinar a região sombreada para construir um canil. Qual é a área desse canil em metros quadrados? Então, o que ele quer? Ele quer a área dessa região cinza ali, tá, gente? Dá para construir área cinza? Dá. Dá para dizer que a área do canil
é a área 1 mais a área 2, essa aqui sendo a área 1, um trapézio reto retângulo, e essa aqui é a área 2, um triângulo retângulo? Dá. Pior que dá, mas dá trabalho. O que é o melhor aqui então? É eu desmontar a questão. É eu entender que a área do canil, sem spoiler, também pode ser dada como a área 1 mais a área 2, que seria essa região toda aqui, ó, toda ela. Área 1, essa, o quadrado maior. Área 2, o quadrado menor, tá? E aí eu descontaria, sabe o que eu descontaria aqui? Essa região em laranja, ó. Se eu pegar a área toda e descontar a região em laranja, o que que vai acontecer, gente? Vai sobrar a área cinza. Então eu faria a área 1 mais a área 2 menos a área 3. Então a área do canil vai ser área 1, quadrado de lado 15. A área dele vai ser 15 ao quadrado. A área do quadrado todo mundo tem que saber. A área 2 é um quadrado de lado 11. O lado dele vai ser 11 ao quadrado. Aliás, a área dele vai ser 11 ao quadrado. O lado é 11. Menos a área 3. Mas quem é a área 3? Se a gente olhar com muito cuidado a região 3, ele é um triângulo retângulo que tem base 26 e altura 15. Por quê? Porque ele é um triângulo retângulo. E para qualquer triângulo retângulo, a melhor maneira de calcular a área dele, e eu já te falei isso em aula, é cateto vezes cateto sobre 2. Um cateto é a base, tá aqui, ó, pim, e outra é a altura, pim. Então vai ser 26 vezes 15 sobre 2. Portanto, a área do canil vai ser 225 mais 121 menos, aqui eu corto o 26 com 2, vai dar 13, 15 vezes 3 vai dar 195. E aí, fazendo a continha bonitinho, você vai achar 151 de área, que é o gabarito na alternativa C. Questão, ó, supimpa. Muito, muito bacana essa questão da nossa querida banca CES Gran Rio. E, de novo, o ponto principal era entender por qual caminho eu ia achar a lógica. Isso é muito, 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 muito importante. Tá? 2018, questão da Liquigás. Também questãozinha muito, muito boa essa. Também lógica. CES Gran Rio exige muita lógica, tá? Muita visualização. Não adianta decorar a fórmula. O professor propôs ao aluno Joãozinho um problema abaixo. Joãozinho traçou uma perpendicular de CD pelo ponto P, dividindo o retângulo ABCD em 4 triângulos e deu a resposta correta. Cara, a questão está me contando como é que resolve. O retângulo ABCD foi dividido em 3 triângulos, 2 deles com suas respectivas áreas, assinaladas na figura, onde se vê que um tem área 8 e o outro tem área 34. Né? A área 8 é o triângulozinho aqui de cima, a área 34 já seria esse triângulo aqui maior. E aí, o Joãozinho fez o quê? O Joãozinho pegou e fez assim, ó, pimba, fez esse corte aqui, ó. E respondeu corretamente. Qual foi a resposta do Joãozinho sobre a área deste triângulo aqui, ó? Que é o que ele está pedindo, né? A área do outro triângulo, do terceiro triângulo, desse triângulo em vermelho. É bem simples. Quando eu volto na geometria plana e me abraço nos conceitos básicos, é quando eu consigo mostrar para a banca que eu sei a matéria. Porque geometria plana não é decorar fórmula, é conceitual. O que o retângulo, que é uma das figuras mais tradicionais da geometria plana, tem de tão importante? A gente fala sobre isso nas aulas, né? Quem é meu aluno no curso normal sabe que eu falo sobre as características de cada quadrilátero. Retângulo tem lados paralelos de mesma medida, ângulos internos de 90 graus e as suas diagonais dividem ele bem na metade. Então, quando aquele triângulozinho aqui, esse aqui, ó, tem área 8, esse aqui de baixo também vai ter área 8. Só que ele me disse que todo triângulo de baixo tinha área 36. Volta, desgraça. Sem spoiler. Então ele está me dizendo, 34, perdão. Ele está me dizendo o seguinte, ó, o Joãozinho fez esse corte aqui, perdão, tá um pouquinho mais aqui, perfeitamente, aqui. Tá? Então esse triângulo aqui tem área 8, esse aqui também tem área 8. Então essa parte aqui restante dele é 34 menos 8. Por quê? Porque o 34 era a área de todo esse triângulo aqui, ó. Quando uma parte dele é 8, a outra parte é o complemento. Então ele fechou aqui, aqui também tem área 8, aqui nesse outro triângulo vai ter área 26, que vai ser igual a essa área de cima, também 26, que é o gabarito. Era só isso. Era só quebrar
aquela área 34, uma parte dela aqui que é 8, igual ao de cima, porque é um reflexo, é simétrico, e o restante 26, e quando eu descubro que essa área é 26, porque todo esse triângulo é 34, o de cima também vai ser 26. Afinal de contas, eles são as duas metades da mesma laranja, né? As duas metades do mesmo retângulo. Viu a lógica? Não tem cálculo nenhum. Aliás, eu fiz uma subtração. Quanto que é 34 menos 8? Mas o problema é eu achar essa lógica. Então, sempre tem que tentar muito atento a conceitos básicos. Cisgram Rio quer que o aluno entenda os conceitos. Aqui outra questão da Eletrobras, muito boa também, que dizia o seguinte. A figura mostra uma repartição de 308 metros quadrados, é a área total, dividida em 4 salas. A sala 2 é quadrada de área 36. Então, o lado dela é 6, né? Vamos lá, um quadrado que tem área 36, vamos ser bem sinceros, o lado é 6. 6 vezes 6, 36, tá? Então, a região quadradinha de número 2, sala 2, ela é 6 por 6. Aqui mede 6, 6, 6 e 6. Ok? Ok? Beleza? Seguindo. A sala 3 tem forma de um retângulo em que o comprimento é o dobro da largura. Sala 3, essa de baixo, comprimento é o dobro da largura. Ou seja, se eu chamar isso aqui de x, isso aqui é o dobro de x. Perfeito? Tá. Mas aquela área que está lá em cima da área 308 não é a área total? É. O que significa isso? Que essa região aqui, ó, toda... Eu quero uma caneta mais marcante. Essa região toda aqui tem área 308. A área do retângulo total, que eu vou chamar de área do... Como é que ele chamou isso aqui? Da repartição. A área da repartição é 308. Tá. Mas do que vem essa área? Da base da repartição, que é 2x mais 6. Por que 2x mais 6? Dudan, por que 2x mais 6? Dudan, sai da frente, cara. Tu sempre tá na frente das escritas, meu. Vou mandar te demitir. Bota aqui no cantinho 2x mais 6. Por que é 2x mais 6? Porque é 2x, mais esse pedacinho aqui que é 6, ó. Como é que eu sei que esse pedacinho é 6? Porque é igual ao 6 lá de cima. Isso aqui é um retângulo, a sala 4. Então os lados paralelos são de mesma medida. E quem é aluno meu sabe que eu falo isso na aula. A principal informação sobre um retângulo sempre é lados paralelos de mesma medida. Não esquece disso. E o outro lado do retângulo é x, aqui ó, x até aqui, mais 6. Então todo esse lado aqui é x mais 6. Portanto, 2x mais 6 vezes x mais 6 é 308. E agora qual é o problema? O que eu vou fazer de conta para achar esse x? Eu posso sair testando valores. Posso desenvolver, cair numa quadrática e fazer por Bhaskara? Poder eu posso, mas eu não faria isso, tá? De duas, uma. Ou eu testo valores para x. Por exemplo, se o x fosse 5, tá? Vamos fazer um teste básico. Se o x for 5, 2 vezes 5, 10 mais 6 dá 16. 5 mais 6 dá 11. 16 vezes 11 vai dar 178. Tá longe ainda. Vamos testar, de repente, o x igual a 7. 2 vezes 7, 14. Mais 6 dá 20. 7 mais 6 dá 13. 20 vezes 13 dá 260. Estamos chegando perto. Mais fácil que fazer a Bhaskara. Pode acreditar, tá? Tentamos 7, né? Agora vamos tentar 9. 2 vezes 9, 18. Mais 6, 24. 9 mais 6 dá 15. Quanto que é 24 vezes 15? 360. Passou, Rubinho. Passou, Rubinho. Né? 24 vezes 15? Quanto é que dá 24 vezes 15? Ah, já tô estriquinado aqui. 24 vezes 15. 360. E se o x for então 8? 2 vezes 8, 16, mais 6 dá 22. 8 mais 6 dá 14. Quanto que é 22 vezes 14? 308. Então, x é igual a 8. Mais fácil fazer isso do que fazer a Bhaskara, pode ter certeza, tá? Outra opção, e quem é meu aluno sabe que eu gosto de fazer questões como essa assim, para justamente fugir da Bhaskara, era procurar os divisores de 308, tá? Porque eles vêm vindo em duplas, o 1 e o 308. Tá, mas qual é a minha ideia, Dudan? A minha ideia é entender que eu tenho que achar dois valores que multiplicados dão 308. Um é 2x mais 8 e o outro é x mais 8. Eles não são vizinhos, tá? Eu acho que por aqui daria trabalho, tá, gente? Sendo bem sincero, eu já optaria pela maneira como eu realmente fiz ali. Sair testando valores para
Para matar a charada, é x mais 6, perdão, x mais 6. 2x mais 6, x mais 6. Eu acho mais tranquilo fazer assim. Mas outra opção era eu achar as duplas de divisores cujo produto dá 308 e ver qual atende a essa relação de 2x mais 6, um e x mais 6, o outro. Mas eu acho que vai dar muito trabalho. Eu acho que testar valores seria bem legal. Testa o 5. 16 vezes 20, vezes 11. Tá abaixo. Testa o 10. Tá acima. Vem entre o 5 e o 10. Vai rapidinho. E é mais rápido que qualquer uma das outras opções, tudo bem? Então achamos que o x vale 8. Ele quer a sala 3. Quanto mede a sala 3? Ele mede 8 por 16. Então, a área da sala 3 é 8 vezes 2 vezes 8, que é 16. Isso vai dar 128 na nossa alternativa D. Questãozinha aí muito, muito boa de geometria plana. Mais uma questão 2022, Banca Sesgran Rio, prova da Eletrobras. A figura mostra um círculo inscrito em um triângulo equilátero. A área do círculo é 3π metros quadrados. Qual é a área do triângulo que é externa ao círculo? Ou seja, a área achurada, que é essa área em cinza, é a área do triângulo que eu apago a área do círculo, tá? É como se tivesse pintado todo o triângulo, que é um triângulo equilátero. Eu vou lá e apago a área do círculo, sobra aquela região periférica. Então a gente acha essa área aqui desses 3 gominhos de preferência por decomposição. É a área toda menos a área do círculo, tudo bem? Beleza. A área achurada, então, vai ser a área do triângulo, que é a ao quadrado raiz de 3 sobre 4, menos a área do círculo, que é 3π. Só que eu teria que achar o lado desse triângulo equilátero. E aí está o ponto, né? O lado dele é isso aqui, ó. Como é que eu vou achar isso aqui? Esse é o raio do círculo, tá? Que também é o apótema do triângulo equilátero. Tudo bem? Então a gente vai primeiro achar esse lado, depois a gente volta e faz a conta. Esse segmento aqui, eu vou chamar de apótema, ele é o Rzinho. Ele é o apótema do triângulo equilátero, tá? Então o apótema do triângulo equilátero é o Rzinho do círculo. O que eu tenho que lembrar? Que o raio do círculo eu vou achar pela sua área. Se a área do círculo é 3π e a mesma área calculada por π, r ao quadrado igual a 3π, é porque o r ao quadrado é 3, logo o raio é raiz de 3. Então esse apótema vale raiz de 3. Ele é o lado do triângulo equilátero? Não, ele é o apótema. Tudo bem? E aí eu vou nessa questão apresentar para vocês uma ideia que é bem específica e eu vou explicar ela com bastante cuidado. Quando eu acho que o apótema vale 3, porque ele coincide com o raio do triângulo, com o raio do círculo, o que eu tenho que lembrar? Entender. Que esse apótema divide a altura do triângulo equilátero em 2 pedaços, tá? Numa proporção, isso é uma regra, tá? 2 para 1. Ou seja, 1 para cá e 2 para cá. Sempre que eu pegar a altura do triângulo equilátero aqui, ó, a partir do círculo do raio inscrito, escrito é o que está in é dentro, no inglês, the book is on the table, tá? Ins de dentro, inscrito. Sempre que eu pegar dentro do triângulo equilátero um círculo, esse raiozinho aqui, ó, que é o apótema do triângulo equilátero, ele é metade daquele segmento laranja. Então, se aqui mede raiz de 3, lá mede 2 raiz de 3. E aí, toda a altura é 3 raiz de 3. Tá? Então, a altura do triângulo equilátero é 3 raiz de 3. Por quê? Porque vai ter, ó, aqui raiz de 3 até aqui. E ali para cima o dobro. Tá? Proporção 2 para 1. Sim, isso é uma regra. Tá? Isso é uma regra. Sempre que eu pegar o triângulo equilátero e botar um círculo dentro, esse pedaço é metade do pedaço de cima. Então, o que significa isso? Que esse pedacinho aqui de baixo mede raiz de 3, que é o raio do círculo, e que o pedacinho lá de cima vai medir o dobro, vai medir 2 raiz de 3. E aí toda a altura do triângulo equilátero, 3 raiz de 3. E para quem viu nas minhas aulas a parte de triângulo equilátero, a altura dele é dada por lado raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou achar o lado do triângulo equilátero. Então o trabalho maior dessa questão era achar justamente o lado do triângulo equilátero para poder fazer o cálculo da área que sobrou. Então, de novo, eu a partir da área do círculo, 3π, acho o seu raio, raiz de 3. Esse raio corresponde a esse segmento em vermelho, que é o apótema do triângulo equilátero. Pode ver que ó, sai do centro do círculo e vem até aqui, ó, esse é o raio. E esse segmento é metade do segmento daqui para cima. Então, se esse é raiz de 3, o outro é 2 raiz de 3. E tudo é 3 raiz de 3. E esse 3 raiz de 3 é a altura do triângulo equilátero. Que, por sua vez, olha toda a linha de raciocínio, tem uma fórmula pronta que é a raiz de 3 sobre 2. Corta, corta, passa 2 para lá multiplicando, e você vai achar que o A vale 6.
Então, tudo isso foi para achar que o lado do triângulo equilátero é 6. Tudo bem? Então, para a gente fechar, a área achurada é a área do triângulo menos a área do círculo. A área achurada vai ser lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4 menos a área do círculo, que é 3π. A área achurada, portanto, vai ser... Quanto que é 6 ao quadrado? 36. Divide por 4 dá 9. 9 raiz de 3 menos 3π. Pode marcar a letra A. Questão, sim, bem trabalhosa, porque envolve especificamente o triângulo equilátero. E é uma figurinha que a gente não dá muita ênfase, né? Mas nas minhas aulas a gente fala sobre ele sim, e essa questão ajuda também para entender essa parte do círculo inscrito no triângulo equilátero. E quando o assunto é geometria espacial? Você sabe o que tem que lembrar na hora da prova? Muito bem. Primeiramente, a ideia de volume é fundamental em questões de geometria espacial, tá? Grande parte da maioria dos sólidos abordados em prova de concursos públicos trabalham com a ideia do seu volume. E o volume é o quê? É uma fórmula? Não, é uma ideia. E aí as suas derivações geram as fórmulas de cada um dos principais sólidos. Então o volume é uma ideia de uma área plana, que a gente vai chamar de base, e aí vem da geometria plana, multiplicada por uma altura. Mas o que é exatamente essa ideia de volume? É como se eu fosse olhar para um cilindro, como aqui ó, o meu copo de água, e pensar que ele tem como base um círculo, e que eu tenho o poder de pegar esse círculo e projetá-lo até chegar na tampa, que é exatamente igual à base. Se ao longo dessa projeção o círculo não angula e não aumenta ou diminui, eu posso aplicar a ideia de que o volume desse cilindro, desse sólido, é a área desse círculo, que vai ser a área da sua base, vezes essa projeção, que é justamente a sua altura. É como se eu estivesse andando num elevador, e o elevador ao longo do caminho, como é de costume, não angulasse e não aumentasse ou diminuísse as suas dimensões. Quando isso acontece, eu tenho a noção exata do princípio do volume. Por exemplo, um cubo. Por que o volume do cubo é A ao cubo? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. É o uso da mesma ideia, de que é uma área de uma base, uma região plana, lá da geometria plana, multiplicada pela sua projeção, que é essa altura, chegando até a tampa, que é exatamente igual à própria base. Antes de a gente ver as principais fórmulas de volume, essas conversões aqui são fundamentais e muito comumente cobradas em prova. Lembrar que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros é fundamental e é, sem dúvida, a mais cobrada de todas. Hoje em dia já se cobra muito a ideia de que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. E também pode ser cobrado que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Tá? Essas aqui são as conversões entre volume e capacidade. São as pontes de conversão entre um e outro. Sobre cubo, então. Por que o volume do cubo é A ao cubo? Porque eu pego a área da sua base, que é um quadradinho A por A. Então aqui essa área vai ser A ao quadrado. E multiplico por essa projeção que ela sofre até chegar lá em cima de forma idêntica, né? Equivalente, que também vai ser A. Essa projeção aqui é a própria altura do cubo. Então, o volume do cubo nada mais é do que o uso dessa mesma ideia. A área da base vezes a altura da sua projeção. E o paralelepípedo? Mesma lógica. Por que é a mesma lógica? Porque eu vou pegar a área da base do paralelepípedo, que é um retângulo A por B, e vou multiplicar isso por essa projeção que ela sofre até chegar lá em cima numa tampa exatamente igual à base, que é C. Por isso que o volume do paralelepípedo é dado por ABC. Caso alguém peça as diagonais, tá? Vamos registrar. A diagonal do cubo, ele vai ter a diagonal da face, Dzinho, que é A raiz de 2, e vai ter a própria diagonal do cubo, que atravessa ele de ponta a ponta, que é A raiz de 3. Uma maneira rápida de lembrar é que a diagonal da face, a face é um quadrado, é geometria plana, 2 dimensões, A raiz de 2. A diagonal do cubo é do sólido, geometria espacial, 3 dimensões, A raiz de 3. Já o paralelepípedo, se alguém te pedir a diagonal dele, que vem daqui até aqui, você tem que fazer Pitágoras, tá? E aí, para ir de maneira mais direta, essa diagonal do paralelepípedo é a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas 3 medidas, tá? Você pode fazer Pitágoras, usando aqui a diagonal da face e aqui a própria aresta C. Vai ter que fazer um Pitágoras inicialmente na base para achar essa primeira diagonal aqui.
tá? Essa diagonal Dzinho, para depois achar a diagonal que eu vou chamar de Dzona. Então vamos até trocar ali em cima por Dzão. Mas eu acho que já é recomendado chegar na prova com essa diagonal já decorada. Sobre o cilindro, tá? O cilindro já é um sólido que não tem arestas, né? Aliás, vamos falar sobre isso, né? Quando a gente fala de geometria espacial, alguns conceitos são muito básicos. Por exemplo, isso aqui é uma aresta, aresta, aresta. O vértice é onde as arestas se encontram. Isso aqui é uma face, tá? Agora, quando a gente olha para o cilindro, ele já não tem arestas. Ele tem a geratriz, que é justamente esse traço lateral. E olha aqui para o meu copo de novo, ó. A geratriz é o que limita a lateral do copo. Conforme eu vou girando o copo, a geratriz não se mexe. Então ela não é um traço físico. Se eu pego um paralelepípedo e giro ele, a aresta muda de posição. Agora, quando eu olho para um cilindro e vou girando ele, eu tenho ali o quê? A geratriz. Tá? A geratriz, então, é um traço físico que delimita o corpo do cilindro. Tudo bem? Então, quais são os elementos de um cilindro? É o raio da sua base, ou o diâmetro, e a sua altura, se ele for um cilindro reto. E a geratriz, que coincide com a altura, no caso de ser um cilindro reto. Tudo bem? Tranquilo? E o volume do cilindro, então, vai ser a área da base vezes a altura. Tudo bem? Mesma ideia. A área da base é a área do círculo, πr ao quadrado, vezes a altura. E outra forma legal para você colocar aí, anotar no seu post-it, é que a área lateral do cilindro é dada por 2πrg. Tá? A área lateral. Se eu pegar um cilindro e planificar lateralmente ele, vai dar um retângulo. E a área desse retângulo é 2πrg. Tá? A área total, aí pintaria todo o cilindro, é a área da base, mais a área da tampa, que é igual à base, mais essa área lateral. Mas é legal em decorar essa forma da área lateral do cilindro. Antes disso, a gente pode também falar rapidamente de cone e pirâmides. Tá? Para cones e pirâmides, são questões muito raras de cair em prova, mas podem cair. A ideia de volume para eles vai ser a área da base vezes a altura sobre 3, tudo bem? Então tem que estar bem atento a esse detalhe. Para cones e pirâmides, o volume é a área da base vezes a altura e divide por 3, porque eles são sólidos pontudinhos, tá? Então tem que estar muito atento a esse tipo de situação em prova. Além de que, vou aproveitar aqui até o gancho, não tinha previsto falar sobre isso, mas vou falar rapidamente. No caso do cone, quando a gente olha para o cone, ele tem 3 elementos tradicionais, que são eles a altura, o raio da base e aqui agora a geratriz. E adivinha o que eles formam entre eles? Isso aí, eles formam um triângulo retângulo sempre. Entre altura, raio da base e geratriz é sempre formado um triângulo retângulo e normalmente é um triângulo retângulo pitagórico. Ou do caso 3, 4, 5 ou do caso 5, 12, 13. Tudo bem? Então temos que estar bem atentos a questões que envolvem aí cone, porque realmente é uma variação aí de sólidos, né, bem mais específica, mas que pode também pintar em prova. E sobre geometria espacial, você sabe como a banca Cesgran-Hill já cobrou isso? Vamos ver? Primeira questão 2022, prova da Eletrobras, dizia o seguinte: a figura a seguir ilustra um aquário que tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões internas são 50, 30 e 30 centímetros. Ele está apoiado numa mesa, já possui uma quantidade de água no nível ali de 18 centímetros. Tá, beleza. Tem água dentro? Tem água dentro. Beleza? Beleza. Um peixe, como diria o Vando, né? Ou é o Wagner? Quem dera ser um peixe. Um peixe foi colocado no aquário e, estando totalmente submerso, o peixe fez com que o nível da água subisse 0,2 centímetros. Qual o volume do peixe? Tá? Essa questão traz uma ideia que muitas bancas têm aplicado em suas questões de geometria espacial, que é você ter lá uma água num recipiente, não importa o formato dele, coloca um objeto totalmente submerso e essa água sobe. Qual é a ideia que a gente tem que entender nesse tipo de situação? Perfeito. Que o volume deslocado de água é o volume do objeto submerso. Ele pode estar totalmente submerso ou parcialmente submerso, aqui no caso totalmente, certo? Então qual que é o volume deslocado? O volume deslocado, gente, ele vai ter como se fosse um colchão de água aqui em cima, ó, com algumas medidas já definidas, que vai ser 50 de frente
30 de fundo e 0,2 de altura, como se fosse uma camada de água, aqui, um colchãozinho de água aqui, ó, sabe? Como se fosse uma nata, sabe? Uma coisinha por cima que não se mistura com a água. Então, o volume deslocado, ele vai ter como medidas 50 centímetros, 30 centímetros e 0,2 também centímetros. Eu já aproveito e troco 0,2, porque eu gosto muito, por 2 décimos, né? E isso é o volume do peixe. Como tudo está em centímetros, o volume vai ser em centímetros cúbicos, que é justamente o que ele está pedindo. Então, o volume do nosso peixinho vai ser dado por 150 vezes 2, 300 centímetros cúbicos, gabarito confirmado aí na alternativa A. Então, a questão ela é extremamente simples, desde que eu entenda que o volume do peixe, ou volume do objeto submerso, ou o que está submerso dele, no caso todo o corpo dele, é o volume deslocado. Duda, mas não importa o nível que a água estava, não? Não. Estava em 18, em 15, em 12, não importa. O deslocamento que ela sofre, que é de uma camada de 0,2, que é essa camadinha aqui que eu coloquei, ela é fruto do peixe entrando na água. Faz um teste, pega um balde e bota água. Pega aquele teu tênis velho, sujo, podre, fedorento, e vai botando dentro da água. Conforme ele vai entrando, a água vai subindo. Não é que está brotando água no balde, é porque o tênis ocupa um espaço que anteriormente era ocupado pela água. E a física diz, 2 copos não podem ocupar o mesmo espaço. Então a água sai para o tênis entrar. Aproveita que tu botou o tênis na água e o nível da água subiu e lava essa podridão que é o teu tênis. Deve estar precisando lavar. Beleza? Próxima questão, 2023, prova da AG Rio. Uma caixa d'água cúbica de arestas 3 metros. Essa questão é muito boa, tá? Muito boa. Que mostra que a gente tem que pensar primeiro, tá? Uma caixa d'água cúbica de aresta 3 metros. Cheia. Vai ter a sua água transferida para uma outra caixa d'água de aresta 4. Uma bomba realiza a transferência de 54 litros por minuto. Está aqui a taxa de transferência. Depois de quanto tempo ou de quantos minutos, a partir do início da transferência, as colunas de água das duas caixas terão a mesma altura. Então, qual é a ideia dessa questão? Eu tenho uma caixa cúbica aqui de 3 metros de aresta, está cheia. Eu comunico ela com uma outra caixa cúbica de aresta 4, de forma que eu quero que as duas tenham a mesma altura de água depois da transferência. Tá? O que eu tenho que perceber? Que primeiramente eu tinha um volume inicial de água, que é o volume da primeira caixa cúbica, porque ela estava inicialmente cheia. Então dá para entender, quando ele fala que 1 litro é 1 decímetro cúbico, ó, a banca foi uma mãe, né? Você deveria saber isso, tá? Que a caixa cúbica de 3 metros de aresta, o volume dela é de 3 ao cubo, é de 27 metros cúbicos, o que daria 27 litros de água. Então tem 27 litros de água no sistema. Quando eu conecto a outra caixinha, e é aí que eu tenho que entender a lógica da questão, a água vai sendo transferida de uma caixa para outra até as duas ficarem no mesmo nível. Ou seja, olhando para essa conexão aqui das duas caixinhas, o volume de água somado das duas caixas, já no equilíbrio do sistema, tem que dar os mesmos 27. Essa é a ideia. Eu mantenho o volume do sistema, 27 metros cúbicos, que é o que tinha na caixa cúbica menor desde o início, quando ela estava cheia. Ela cheia tem 27 metros cúbicos, 27 litros. Perdão, 27 mil litros. Perdão, 27 mil litros. Porque vai ter 27 metros cúbicos, que são, cada metro cúbico são 1.000 litros. Então são 27 mil litros. 1.000 litros, tá? 27 mil litros. Mas não importa, não tem nem que converter. Esquece isso aqui. Esquece isso aqui. Ele não quer... Ah, não, precisa disso sim. Precisa disso para depois fazer a regra de 3. Então não esquece, tá? Vamos resolver? Vamos resolver então. O que eu tenho que entender então? Que o volume da caixa 1 mais volume da caixa 2 no equilíbrio é igual a 27 mil litros. Tudo bem? Ou 27 mil... 27 mil litros. Eu faria a conversão de que 1 metro cúbico são 1.000 litros. Acho que é a conversão mais simples e você tem que saber. Tá? Qual é o volume da caixa 1? Volta lá. O volume da caixa 1 vai ser 3... Tu lembra da ideia de volume? Lembra, se você é meu aluno, né, do curso regular, das minhas aulas teóricas, o quanto eu falo desse conceito de volume, né? Uma área da base que se projeta. Então, o volume aqui no equilíbrio é um quadrado 3 por 3
vezes uma altura H, ou seja, é 3 vezes 3 vezes H. Mais, e na caixa 2? É 4 vezes 4 vezes o mesmo H, porque eles vão ter a mesma altura de coluna. 4 vezes 4H. Isso igual a 27.000. Tudo bem? Na verdade, o que eu faria aqui? Está errado aqui, tá? Eu deixaria primeiramente como 27 metros cúbicos, tá? A gente está falando ainda em volume. Está falando ainda em volume, tá? Então ficaria com 9H mais 16H igual a 27. 25H é igual a 27. Logo, H é 27 por 25. Tudo bem? Tudo bem. O que eu descobri aqui? A altura da coluna. É um pouco maior que 1 metro. 27,25 do metro. Porque aqui, como eu estou usando o volume em metro cúbico, é tudo em metro, tá? Ou seja, tu pode perceber que esse é o volume que ficou na caixa original ou que saiu da caixa original. Esse é o que ficou. Tá? Por quê? Porque quando eu olhar, essa altura aqui, ó, vai ser 27,25 e essa também vai ser 27,25. Então, o volume de água que fica, eu tenho como calcular. O que saiu também. Como é que eu calculo um ou outro? Eu só trocar o H aqui ou aqui por 27 sobre 25. Como eu quero saber quanto tempo demorou para a transferência de água, é mais favorável eu achar o volume que saiu. Quanto de água saiu? Então, o volume transferido é o que entrou na caixa nova, que vai ser 4 por 4 por 27 vezes 25. Tudo bem? Tranquilo? 4 vezes 4 vezes 27 sobre 25. Quanto é que dá essa conta, né? Teria que fazer toda essa continha. Como é que dá essa continha? Faz aí. 4 vezes 4, 16, vezes 27, 432, sobre 25. Ok, divide por 25. Vai dar 17,28. Caramba, o que é isso? É o volume que foi transferido, né? Então, o volume transferido é de 17,28 metros cúbicos. Como eu tenho que lembrar que 1 metro cúbico são 1.000 litros, se eu multiplicar por 1.000, a minha vírgula pula 3 casas para a direita, né? Então, o volume transferido vai dar 17.280 litros de transferência. Caramba! Então, isso foi o que eu transferi de uma caixa para outra. Porque, de novo, quando ele fala, e isso é muito importante você entender, tá? Ele fala que quer que as duas caixas fiquem com água da mesma altura. Então, a altura nós achamos, 27 por 25. Essa altura aqui, 27 por 25, me diz quanto de água veio para cá, que foi a água transferida. Aqui me diz o quanto de água ficou. Poderia fazer por ela, mas daria mais trabalho. Tá? Então, o que eu sei é que a água transferida, o volume transferido, é daquela caixa que foi nova, que é 4 por 4 por 27 sobre 25. Tudo bem? Se eu tivesse dividido 27 por 25, dava 1,08. Também não está errado. Tá? Fazer por essa conta, não está errado não, tá bom? E aí eu tenho aí o volume transferido, de 17,28 metros cúbicos. Logo ficaram um pouco menos de 10 metros cúbicos na outra caixa, até porque ela tem a base menor. E eu tenho que fazer agora a regra de 3, com esse valor de 17.280. Tá? Se a transferência é de volume em litros por tempo em minutos, e ele fala que ele transfere 54 litros em 1 minuto, em quanto tempo ele vai transferir 17.280 litros? X. Lembra que as grandezas são diretamente proporcionais, quanto mais volume eu for transferir, mais tempo eu gasto. Faz o cruzamento, e você mata a charada achando que o X é 17.280 já sobre os 54. E essa conta, tá? Se você fizer bem bonitinho, vai dar 17.280, divide por 54, 320 minutinhos na letra C. Questão bem difícil. Por toda a sua montagem, eu recapitulo contigo. O que eu pensei aqui então? Eu tenho um volume de água na caixa inicial fechada, toda cheia, com 27 metros cúbicos, é o que eu tenho inicialmente, mas de nada me serve isso. A água é transferida para outra e as duas ficam com a mesma altura da coluna de água. Então, na caixa original eu tenho 3 por 3 pela altura, na outra caixa eu tenho 4 por 4 pela altura. E quando eu somo isso, dá os 27, que é justamente o volume inicial. Achei o H, 27 por 25.
que é a altura de água nas duas caixas. Elas ficam com a mesma altura. Está no texto. Então eu calculo o volume de água que entrou na caixa nova, que é 4 por 4 por essa altura. E aí eu faço esse cálculo. E acho 17,28 metros cúbicos, que correspondem a 17.280 litros. E como a taxa de transferência é 54 litros por minuto, isso vai nos tomar 320 minutinhos. 2022, questão da Eletrobras Eletronuclear, diz o seguinte. Um laboratório possui 2 recipientes de vidro. O primeiro recipiente tem a forma de uma esfera, cujo raio mede R. O segundo tem uma forma de um cone, cujo raio da base e altura medem R também. A razão entre a medida do volume do recipiente esférico e a medida do volume do recipiente cônico, ambas dadas em metros cúbicos, é... Vamos por partes, então. O volume da esfera, gente, é sempre dada por 4/3 de π o raio ao cubo. Tudo bem? Tá aí dado, o raio é R, fechou a conta. Agora, quando eu vou falar do volume do cone, o cone é um sólido de revolução que tem uma base circular, ou seja, a tua área da base depende desse círculo, que tem um raio, e depende dessa altura também aqui. Por quê? Porque o volume do cone é dado por área da base vezes a altura, que é aquela ideia do volume tradicional, eu divido por 3 porque ele é um sólido pontudo, tal qual as pirâmides. Então esse nosso volume vai ser a área da base, π r ao quadrado, porque ele fala, né? Que a esfera tem raio R e que o cone tem raio da base e altura medindo R. Então a área da base vai ser πr ao quadrado, a altura também é R. Eu troquei a caneta aqui, na emoção troquei a caneta. Também é R sobre 3. E aí o que a gente tem que fazer é a razão entre os dois. Mas eu precisava saber equacionar os dois volumes. E era uma questão de decorar, tá? Então ele quer o volume da esfera em relação ao volume do cone. Isso, razão entre o volume da esfera e o volume do cone. Então é 4/3 de π r ao cubo pelo volume do cone, π r ao cubo sobre 3. Se você lembrar que dividir por um número é multiplicar pelo seu inverso, ou se você sair cortando, dá na mesma, tá? Faz o que você achar melhor. Então fica 4/3 de πr ao cubo, vezes o inverso desse de baixo, que fica o 3 em cima, e o πr ao cubo embaixo. Passa uma barra única e azar, é tudo multiplicação, não tem problema. E vamos cortar o πr ao cubo com πr ao cubo, o 3 com 3. Então essa razão é 4 na letra C. E se eu li as alternativas, tudo nome bonito, número bonito, né? 2, 3, 4, 6 e 8, eu cortava aqui com aqui, 4/3 sobre 3 é 4 do mesmo jeito, também matava a questão com um pouco menos de sofrimento, tá? Mas questãozinha muito boa aí da Banca Sesgan Rio de volume, porque exigiria do candidato conhecer os dois volumes, né? Tanto da esfera como do cone.